Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e hoje vamos ter uma resenha séria aqui no vídeo logo após a vinheta e falaremos sobre a venda do... Na verdade não é a venda do esquerdinha que a gente vai falar, a gente vai resenhar sobre o excesso de problemas de garotos de Xerém e de quem é a culpa disso acontecer, tá? Vamos resenhar sobre isso, uma conversa um pouco mais séria, mas na ideia de um bate-papo de bar aqui entre amigos, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal, por favor, que ajuda muito. Quem puder vir membro do canal também, tá? Plano Leste Raiz e Plano Setor Sul. Setor Sul com direito a grupo de WhatsApp, sorteio de prêmios, vídeos exclusivos. Então o link aqui na descrição. Mas vamos começar com o assunto, hoje é sério. Segundo o jornal O Globo, confirmado pelo GE, saiu ontem à noite que o Fluminense encaminha a venda do lateral de 18 anos, esquerdinha, para o Queen's Park Rangers da Inglaterra, definitivo e ficando com 40% do passe, mas não sabemos o valor, né? Confesso que, sim, eu tava ontem, tô meio zoado, né, saúde ali, né, e ontem eu tava na casa da minha tia e vi essa notícia. Confesso que eu olhei e falei, mais um jogador vai sair por 1 milhão de euros, é o padrão já, né? 1 milhão e 200 ou 800 mil euros, é aquele padrão que provavelmente é um jogador problemático e tudo isso. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Não especificamente do esquerdinha. Se eu fosse falar só do esquerdinha e a informação, a gente tá falando de um moleque muito bom na base, acho que eu, você, todo mundo esperava ele jogando como titular nesse Campeonato Carioca, no time do Marcão. Ele não joga, mas um moleque com muitos problemas realmente de disciplina. De maltratar a pessoa à sua volta e de ter problemas de não querer ser banco, não querer ser voltar para a base. É um moleque bem disciplinado. Até aí, ok. Mas eu não quero falar do esquerdinho, eu quero falar do macro, no geral disso tudo. Que é isso que eu acho que importa pro torcedor. Vamos numa linha do tempo aqui. Quando o Mário assume, tem alguns jogadores que não renovam com o Fluminense e saem barato, né? E alguns, com o tempo, a gente viu que nem foi barato, que é o caso de Kaique e Metinho, que é Marcos Paulo, Kaique, Metinho, Miguel, o próprio Pitaluga, que são jogadores promissores da base, que chegavam no Fluminense ali em 19 e 20, olhavam pro Fluminense e falavam, cara, é um time sem expectativa nenhuma, é um time que não vai me oferecer muita competitividade em cenário nacional, é um time que atrasa salário, não tem por que eu ficar no Fluminense. E todos com contrato para renovar e não renovavam o contrato. E aí a gente ficava baseado na questão de gratidão do jogador por ter vindo no Fluminense moleque e tal. Esse era um problema. Agora o problema tem sido outro, né? O problema tem sido jogadores de destaque que teriam projeção no Fluminense. O Fluminense hoje é um time que não atrasa salário. Tirando a temporada passada, é um time competitivo no geral, com grandes jogadores no elenco, mas que os jogadores saem por problema de disciplina, por falta de oportunidade, problemas extracampo. É o caso, eu vou lembrar de alguns jogadores. Se eu esquecer, você pode deixar aqui no comentário, tá? É um bate-papo isso aqui. Se você discordar também, a gente vai resenhar e eu vou responder. Esse é o tipo daquele vídeo que eu faço questão de responder todo mundo que manda mensagem aqui embaixo. A gente pode falar do Arthur, do Agner, que tá no Palmeiras, do Jefté, do Kaique Almeida, do Esquerdinha. E desses jogadores, se você perguntar, são jogadores problemáticos, Fio? São. Acho que tirando o Kaique Almeida, todos eu ouvi que foram problemáticos. E assim, o que a gestão quer nessa hora, na minha cabeça, tá? Não é o que a gestão quer. Mas aí quando você chega aqui e fala assim, eu não acredito nessa narrativa, todos os jogadores não têm problema, inventam esses problemas pro jogador sair, para vender barato, porque tem gente ganhando, esse caos. Isso é a favor da gestão. Porque a maioria dos jogadores são problemáticos. Então você fica batendo na gestão no motivo errado. Porque assim, não tem que bater nesse motivo. Porque se realmente os jogadores são problemáticos. Pra mim isso é um fato, tá? E a informação que a gente tem de lidar com no dia a dia com o pessoal que cobre o Fluminense. O problema não é mais uma exceção. Virou quase uma regra dos jogadores de Xerém chegarem com problemas no profissional. E aí seja um problema na formação, seja um problema na transição. Quando eu sei isso porque eu fiz parte, trabalhei na Flu TV, entrevistei 250 mil pessoas de Xerém no pré-jogo da Flu TV, né, no Boteco Tricolor, e todos eles tinham orgulho de bater no DNA tricolor, que é o propósito de Xerém, é a metodologia que diz, faça uma melhor pessoa que teremos o melhor jogador. Dito isso, Xerém tá falhando, né? E alguém tem que ser cobrado por isso. Seja o coordenador, seja o Mário, alguém tem que ser cobrado por isso. Seja um erro na formação ou esse erro na própria transição entre sub-20
e entre o profissional. O Ailton deu entrevista essa semana, se não me engano foi semana, foi segunda ou terça, pro podcast do Netflu, né, apresentado pelo Ilan, e ele fala, cara, que o Sub-20 tem muito problemas, que os jogadores pulam do Sub-17 pro profissional, e que ele acha que seria essencial os jogadores terem alguma rodagem no Sub-20. E talvez para dar mais assim, maturidade para os jogadores, para eles entenderem que não é tão simples o futebol, não é nesse auge do 17 que eles vão ser o auge do profissional. E às vezes tem coisa que me irrita também, até no próprio exemplo. O Fluminense na temporada passada, vocês vão lembrar, abriu o clube para o Marcos Paulo treinar. Abriu o clube para o Marcos Paulo participar de churrasco. Marcos Paulo tava... Aquele churrasco polêmico antes do treino, antes do Fla-Flu, se eu não me engano. O Marcos Paulo tá no churrasco no CT, junto com outros jogadores da base conversando. O Marcos Paulo é um moleque que saiu do Fluminense sem deixar R$1 no Fluminense. Chegou criança lá, o Fluminense se formou. É o que eu falei. É aquele problema lá atrás de gratidão. Você não precisa exigir isso do atleta. Mas foi filha da mãe com o Fluminense. Sendo um termo bem aqui suave. Saiu do Fluminense, pegou a luva do Atlético de Madrid, botou no bolso e não deixou nada no Fluminense. O clube abriu a porta para esse moleque treinar. E moleque no maior sentido da palavra. Não é um moleque de xerém, é um moleque de moleque. Abriu o clube para ele treinar, abriu o clube para ele ficar no churrasco. Vocês acham de verdade que o Marcos Paulo conversa com os moleques da base e a conversa deles é: me arrependi de sair daqui, sabia? Minha carreira afundou depois. Vocês acham que é esse nível de conversa que tem o Marcos Paulo com os moleques? Então, assim, é questão de detalhes que o Fluminense tem que corrigir essa formação. E o Fluminense tem que ser cobrado por isso. Que xerém forma, a gente não precisa debater aqui, né? Basta você olhar para o nosso time e não precisa olhar para o nosso time. Pode olhar para o time do Botafogo, pode olhar para o time do Flamengo. O que Xerém revela é indiscutível. Mas o Fluminense perde muitos jogadores. E eu vou te falar aqui, tá? A maioria desses jogadores que estão saindo por 1 milhão, a maioria é metade mais um, tá? Maioria. Não vai vingar, tá? Porque o moleque que tá com problema de cabeça ali, provavelmente não vai vingar. E parece que isso acaba dando razão pra gestão. Porque ela vai olhar, ó, o Kaique Almeida voltando, ó, o Pitaluga voltando. Olha o Marcos Paulo jogar no Boa Vista. Mas assim, são moleques com potencial e o Fluminense não pode perder esses moleques. Ah, Fio, mas é normal. No futebol é muito fácil perder porque são moleques que não têm uma formação e ganham muito dinheiro e se perdem. Sim, mas isso tem que ser uma exceção. E no Fluminense está virando uma regra. E isso é uma pergunta que sim, tem que ir para uma coletiva e tem que ser feita essa pergunta para o Mário. Mário, não tá demais? E não é, mais uma vez, não é pra perguntar no sentido de como se a gestão estivesse mentindo. Porque aí é fácil ele responder. Ele vai responder: cara, os jogadores são disciplinados mesmo. Mas assim, toda hora não tem um problema de formação do atleta, não tem um problema de transição. Porque, por exemplo, o caso do Esquerdinha. O Esquerdinha joga contra o Grêmio e o problema do Esquerdinha não foi falhar ali. O problema do Esquerdinha foi, eu vou jogar no popular aqui, foi tremer. Ele se tremeu inteiro quando o Renato botou, e o Renato foi malandro, botou pra pressionar em cima dele. E é normal. E talvez o Fluminense não soube lidar com isso. Não soube... Isso aqui não é informação, é um palpite. Talvez o Fluminense não soube lidar com um moleque frustrado de ter a oportunidade de jogar na Libertadores e depois ele ir pro banco e falar: cara, você tá cru ainda, vai ficar mais um ano aí na base. Mas não soube lidar com essa forma. De repente faltou ali levar de uma forma melhor isso. Não sei, eu não tô no dia a dia. Mas quando começa a aparecer um monte de jogador com esse problema, Agner, Arthur, Kaique Almeida, Jefité, Esquerdinha, tem algum erro na formação e o Fluminense precisa ser cobrado por isso. E quem tá lá precisa responder, porque é uma curiosidade que o torcedor fica. Não dá pra ser natural. Eu recebi a notícia que o Fluminense vai vender um moleque de 18 anos com seleção de base, com uma boa base, para um time pequeno da Inglaterra, e eu achar normal. Porque hoje em dia eu acho normal. E esse é o problema que eu quero debater aqui, tá? A normalidade dos jogadores saírem dessa forma. A normalidade dos jogadores terem problemas. Porque é ruim como torcedor, eu tô vendo o Isaac, o Riquelme, o Felipe e o Wallace Davi, que eles são bola, isso é indiscutível. Mas o Marcos Paulo também era bola, o Arthur era bola, o Miguel era bola. E eu fico pensando, cara, será que esses moleques vão ter cabeça? Será que vai dar merda de novo? Isso é ruim demais, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e deixa seu comentário pra essa resenha aqui, porque esse é um vídeo que eu quero trocar ideia com vocês, tá bom?